Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso básico de apometria. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da 12ª aula do conteúdo da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Apometria, que inclusive infelizmente foi extinta. Então a gente continua seguindo o conteúdo da sociedade, mas infelizmente a sociedade hoje já não existe e nós vamos dar continuidade. Hoje, se eu não me engano, é a 20ª aula, não é? Eu acho que hoje é a 20ª, a última foi a 19ª. Ou foi, hein, Cássia? A que você e o Juliano deram foi a 19ª ou a 20ª? Lembra não? Foi a 20ª, né? Isso, então hoje é 21, né? Tá certo, a 21ª aula. Olha só, um curso que era para ter 14 aulas e nós já estamos na 21ª e ainda não acabou. Não, mais umas 3 aulas a gente já encerra o curso básico. Porque na verdade, o conteúdo da aula 13 vocês já administraram, que é a mediunidade na apometria. E tem o conteúdo da aula 14. A aula 14 vai mexer muito com, vamos dizer assim, a consciência das pessoas. Porque na aula 14 nós vamos lidar com o código de ética da apometria. E aí, falando nesse código de ética, é que nós vamos ver quais são as condições em que se pode fazer um tratamento de apometria para uma pessoa. Como, por exemplo, fazer apometria para uma pessoa à distância, sem que essa pessoa esteja preparada para receber o atendimento. Não fazer apometria para alguém que não pediu. Não fazer apometria para uma criança sem a autorização dos pais. E várias outras regras que são necessárias, é necessária a observação dessas regras para que nós façamos um trabalho de apometria sem nos incorrermos em magia negra. Porque a magia, a apometria mal aplicada é magia negra. Infelizmente é essa a realidade. E inclusive uma pessoa hoje me questionou: Odair, por que tem tanto centro que abomina a apometria? Os dirigentes não aceitam de jeito nenhum a apometria. Aí eu fiz um comentário com essa pessoa. Eu falei: olha, tem um livro do Robson Pinheiro, em que nesse livro ele fala que os dirigentes dos centros espiritualistas como um todo, espírita, kardecista, umbandista, eles sofrem a influência de espíritos negativados, vamos falar o termo bem grosso, de magos negros, que influenciam esses dirigentes para que esses dirigentes tenham medo da apometria, abominem a apometria, tenham um monte de restrições, combatam até a apometria. Odair, mas por que eles fazem isso? Porque se nós unirmos a fé do umbandista com o conhecimento do kardecista e as técnicas da apometria, não tem mago negro que resista. Eles sabem que eles vão perder a guerra, eles sabem que eles vão perder o combate, e de uma forma muito rápida, porque se antes, dentro de um trabalho de doutrinação comum, se levava 2, 3, 5 anos, 10 anos para conseguir convencer um mago negro a mudar o seu projeto, para que ele retornasse para a luz, dentro de um trabalho de apometria, isso acontece em meia hora. Então eles sabem do potencial que é um doutrinador espírita, que tem um poder de convencimento muito grande, através da fala, através de argumentos, porque ele estudou muito. São anos de Cohen, são anos de estudo mediúnico, até ele virar um doutrinador. Pensa todo esse conhecimento agregado às técnicas apométricas. É uma revolução.
Então os magos negros não querem isso, eles querem combater. Então é por isso que eles taxam a apometria como magia negra e inclusive falam: na apometria você interfere no livre-arbítrio do espírito porque você coage ele a aceitar os seus argumentos. Aí a gente sempre usa aquele argumento, né? O seu direito de ter o seu livre-arbítrio 100% preservado acaba quando você invade o direito ao livre-arbítrio do outro. O seu direito vai até onde ele choca com o direito do outro. Então, se você está perturbando a vida do outro, atrapalhando a vida do outro, influenciando na carga kármica dele, influenciando no livre-arbítrio dele, então isso pode acontecer com você também. Só que, dentro da apometria, a gente usa as técnicas de contenção, sim. E depois a gente usa as técnicas de doutrinação e convencimento, sim. Mas a gente não faz nada na marra e leva ele na marra, vamos dizer assim, a ter a consciência do que realmente aconteceu, da causa dele estar naquela situação, de tudo o que aconteceu. Na verdade, a gente utiliza as técnicas de convencimento justamente para isso, para convencê-lo a mudar de ideia. E se por acaso, depois de usar todas aquelas técnicas que nós ensinamos vocês, lá nas aulas de doutrinação de Mago Negro, a gente ainda não conseguir convencê-lo, nem mesmo com o toque da compaixão, o toque do amor incondicional, aí o que a gente faz? A gente encaminha ele para o conselho evolutivo. Daí você manda ele para o inferno? Igual um dia eu vi uma entidade: eu vou te levar para o inferno. Não, eu não mando ele para o inferno. Muito pelo contrário, eu mando ele para os braços da nossa Mãe Santíssima, da nossa Mãe Maria, que é a presidente do Conselho Kármico, do Conselho Evolutivo. Eu faço exatamente o contrário. Eu mando ele para um lugar onde ele vai receber colo, onde ele vai entender todo o processo pelo qual ele passou, desde o início. Então, é um processo muito positivo. Então, não existe essa história de que a apometria, quando bem feita, é magia negra. De forma alguma. A gente sabe usar nos limites do livre-arbítrio, nos limites da permissão da espiritualidade superior, nos limites da ética. Nós somos como os policiais que andam no fio da navalha. Nosso irmão sabe como que é. Andam no fio da navalha. Que se cai para a esquerda, é omisso. Se cai para a direita, é excesso. E a omissão é punida. E o excesso também é punido. Então o policial tem que andar em cima do fio da navalha. Então, nós não somos omissos, encaramos o problema de frente e não partimos para o excesso. Como, por exemplo, provocar sofrimento numa entidade. De forma alguma, muito pelo contrário. Nossa intenção é curá-la. Nossa intenção é auxiliá-la, despertá-la para a verdade. Esse é o nosso objetivo. Eu quis fazer essa introdução hoje, justamente porque essa pessoa me fez essa pergunta, porque ela falou que ficou muito preocupada com a rejeição que um pessoal do centro onde ela frequenta teve quando ela tocou no assunto apometria. Que teve gente que falou, bateu o pé e falou: não aceito. Mas gente, é bom. Não. Mas não. E aí eu remeto vocês a um livro da Dona Maria Modesto Cravo. O livro Os Dragões, da Maria Modesto Cravo, na psicografia do Vanderlei de Oliveira.
Recomendo a vocês que leiam esse livro. E numa determinada parte desse livro, eles começam a falar da apometria, numa reunião lá do grupo, do centro. E de repente uma mulher levanta a mão e fala: não aceito, apometria é magia negra, eu não aceito, isso é pirotecnia, isso é absurdo, é fantasia, é mistificação, é ilusão. A Dona Maria Modesto Cravo, na sua maior simplicidade do mundo, virou para ela e falou assim: filha, você por acaso já sentou com o seu mentor espiritual e perguntou ele o que ele acha da apometria? Não. Você por acaso já participou de uma sessão de apometria? Não. Você por acaso já estudou sobre a apometria? Não. Então não faça julgamento sobre o que você não conhece. Você não sabe o que é e já está com o seu julgamento formado. É absurdo isso. Você não faz a mínima ideia do que se trata e já criou toda uma barreira, um bloqueio com relação a esse conhecimento. E é essa a verdade que nós estamos enfrentando hoje. Eu conheço o centro, aqui em Goiânia, que se você falar apometria lá, eles te expulsam. Pode falar nenhum nome. De jeito nenhum. Para vocês verem a dificuldade que é. Então, eu recorro às palavras do nosso irmão. Os magos negros estão influenciando os dirigentes para que esta ferramenta seja esquecida e não seja utilizada dentro dos trabalhos de umbanda, kardecista, espiritualista, seja qual for o trabalho. Tanto que nós já encontramos resistência dentro de um centro de umbanda, encontramos uma forte resistência. Eu fui chamado lá dentro desse centro de umbanda, há alguns anos atrás, de mistificador. Que eu estava mistificando. Há alguns anos atrás, eu ouvi essa palavra. E agora, os membros desse mesmo centro, diante da verdade, diante da realidade, estão nos buscando pedindo orientações. Por quê? Porque eles começaram a reconhecer que grande parte das manifestações que estavam acontecendo ali naquele centro e que eles achavam que se tratava de espíritos obsessores são personalidades e subpersonalidades dos consulentes. E eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como tratar uma personalidade, nem como identificar uma personalidade. Então eles buscaram a nossa ajuda. E alguns já chegaram em mim e falaram: Odair, eu estava cego. Porque você falou tudo isso que agora você está repetindo. Só que na época eu não conseguia aceitar. E a minha recusa era tão grande que parecia que a minha mente bloqueava todo o conhecimento. Parece que você estava lá na frente falando sobre apometria, falando sobre pulsos. E na minha mente você estava lá só assim, blá, 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 blá. Eu não conseguia compreender. Eu achava aquilo ali um absurdo. Quando você falava em personalidade, quando você falava em forma, pensamento, quando você falava em MOF, eu achava um absurdo aquilo. E agora eu estou vivenciando essa realidade, para vocês verem o quanto é importante. Então, eu quis fazer essa introdução para que aqueles que assistam esse vídeo, principalmente no YouTube, tenham uma consciência de que a apometria é uma ferramenta maravilhosa de auxílio em todos os trabalhos espirituais. Não só kardecistas, não só umbandistas, todos os trabalhos.
e que jamais, jamais nós teremos a ousadia de romper com o código de ética, com a ética dentro dos trabalhos de apometria. Tá ok? Então vamos iniciar a nossa aula de cromoterapia. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, o guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, mensageiro da espiritualidade superior, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, agradecendo-te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E pedimos, ó Pai, a tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, ministrando o conteúdo sobre cromoterapia, em nome do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E é em nome dele que pedimos a tua permissão para iniciar, proferindo a oração que ele mesmo nos ensinou e coroando este momento com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Então vamos iniciar o nosso conteúdo sobre cromoterapia, né, gente? Cromoterapia, tá aqui o conceito, olha só. Cromoterapia é a aplicação de cores na terapia humana. Ou seja, todo trabalho que você for utilizar cores para tratar o ser humano de alguma forma, é um trabalho de cromoterapia. Na pintura é cromoterapia, na cor das paredes é cromoterapia, na utilização de cores para tratar os chakras é cromoterapia, na utilização de cores para processos de cura é cromoterapia, e até o ultravioleta, utilizado em processos de cicatrização, é cromoterapia. É um método de tratamento muito desenvolvido entre nós, espiritualistas, espíritas, terapeutas, esotéricos, universalistas. Todos nós utilizamos esse conhecimento, utilizamos essa técnica. Às vezes a pessoa usa cromoterapia até mesmo sem saber. Porque, por exemplo, uma pessoa pode usar a cromoterapia através das roupas, das cores das roupas que ela usa. E ela nem está sabendo que está fazendo cromoterapia, que está fazendo um tratamento cromoterápico. E às vezes a pessoa é aquela pessoa que, por exemplo, adora a cor azul, toda a roupa dela é azul, vive vestindo azul, e não faz a mínima ideia do porquê que ela veste azul, porquê que gosta de azul. É porque aquela cor faz bem para ela. Aquela cor eleva o padrão vibratório dela. Aquela cor, principalmente para gente que estuda os raios, né, da grande fraternidade branca, sabe que o azul é o raio da força, da vontade e do poder, dirigido pelo mestre Elmória e também por São Miguel Arcanjo. Então, é uma cor que empodera as pessoas. E aí a pessoa não faz a mínima ideia do porquê que ela gosta de azul. Aquela pessoa que gosta de rosa,
e não entende por que toda roupinha tem rosa, a capinha do celular é rosa, o cabo do foninho é rosa, tudo é rosa, o carregador do celular é rosa, a bolsa é rosa, o sapato é rosa. Por quê? Porque o rosa é a cor do amor incondicional. Então essa pessoa, ela exala amor na vida dela. E não só amor pela vida, pelas pessoas, pelos animais, pela natureza, amor próprio. E a pessoa não faz a mínima ideia do porquê que ela ama tanto o rosa. Tem gente que ama o lilás, o violeta. A Sara mesmo, minha filha, adora essa cor. E inclusive ela pediu para que nós pintássemos o quarto dela de lilás e violeta, para vocês fazerem uma base. Será que ela gosta? E a gente sabe que essa cor é a cor da transmutação, é a cor da nova era, a cor da era de Aquário, o raio regido pelo nosso querido mestre Saint Germain. E aí a gente fica assim, né? O que uma menina que tem 10 anos, na época ela tinha 10 anos, quando ela pediu pra gente pintar o quarto dela, dessa cor, o que uma menina de 10 anos, que foi em 2011, né, que a gente pintou o quarto dela, 10 anos, escolhe essa cor, que tinha um objetivo, e ela nem sabia. Olha que interessante, né? Então, a gente usa a cromoterapia o tempo todo na nossa vida. E a gente nem se dá conta disso. Agora, nós vamos aprender algo muito interessante sobre essa cromoterapia, que é a utilização das cores. Porque até agora nós falamos em cores materiais, como por exemplo, a cor da parede. Olha para vocês fazerem uma base. Coincidência ou não, nós fomos intuídos a pintar a nossa casa de verde. A casa inteira é verde. E aí, de repente, essa casa, anos depois, vira a sede do Seu Humana, que é um centro de cura. E qual a cor da cura? O verde. O raio de cura, verde, regido pelo mestre Hilarion. Verde é a cor de Oxóssi, é a cor dos caboclos, é a cor da cura das matas. E a gente vai e pinta a casa inteirinha de verde. Vocês acham que em 2005 eu fazia ideia de que isso tinha um propósito? Agora hoje, depois que a gente começou a estudar sobre cromoterapia, aí a gente conseguiu entender por que os centros cirúrgicos dos hospitais mudaram a cor das paredes. Aquelas pessoas mais velhas aí, mais vividas, vão se lembrar que há 30, 40 anos atrás, os centros cirúrgicos eram todos branquinhos. E as roupas dos médicos que trabalhavam nos centros cirúrgicos eram brancas, não era? Agora vocês já observaram que os médicos trocaram o uniforme? O uniforme do centro cirúrgico é verde, é azul. As paredes do centro cirúrgico é verde, é violeta, é azul. Porque realmente a cor influencia. Minha chefe, ela é uma senhora de 61 anos e ela é formada em enfermagem. E a gente estava comentando sobre isso outro dia, né? Ela falou assim, realmente, na época que eu me formei, os centros cirúrgicos eram branquinhos e os médicos se vestiam de branco. Agora acabou isso. Quem assiste aquela série... Como é que é o nome lá, gente? Oi? Grey's Anatomy. Essa aí mesmo. Vocês já observaram que os médicos lá tudo usam aquela roupinha verde, não é? Pois é, gente. Isso tem um propósito. Nós estamos falando de cromoterapia material. Aquela cromoterapia que as pessoas são indicadas, por exemplo, a usar uma determinada pedra no seu colar, no seu pingente, usar uma determinada pedra dentro da bolsa. Quantas mulheres aqui têm pedra da lua dentro da bolsa? Levanta a mão aí. 1, 2,
Só 2? Sim, exatamente. Mulheres, pedra da lua dentro da bolsa, viu? Se possível, carrega junto ao corpo, mas se não der, põe dentro da bolsa. A pedra da lua é a pedra da mulher. Então, utiliza esse conhecimento em seu benefício. Utilize esse conhecimento quando você for comprar um orgonite. Utilize o conhecimento sobre cores para poder comprar um kit de pedras para trabalhar o seu chakra, o kit de pedras dos chakras, um kit de pedras dos raios. Quando você for comprar uma pedra para a proteção da sua casa, você comprar uma turmalina negra e saber o propósito daquilo ali. Você utilizar uma pedrinha de anil para proteção dentro do seu umbigo, quando você for fazer um trabalho espiritual e estiver no dia do seu ciclo menstrual. Casa de Umbanda, tá aqui nossa irmãzinha, tem aquela regrinha, né, que mulher no dia que está menstruada não pode trabalhar, não é? Ah, porque os espíritos vão vampirizar a energia do sangue, da menstruação e não sei o que, patati patatá. Pois é, essa barreira foi quebrada. Como? Com uma pedrinha de anil, um pedacinho, não precisa ser aquela pedra inteira não, tá? Que ela nem vai caber no seu umbigo. Um pedacinho de anil dentro do umbigo e passa um esparadrapozinho. Assim você pode trabalhar menstruada. Numa boa. Ah, Odair, mas lá no centro que eu trabalho é um centro assim bem tradicional e mulher menstruada não pode trabalhar mesmo. Não pode. Pode sim. E é bom vocês observarem que vocês já observaram que naquela casa onde tem mais de uma mulher, geralmente elas sincronizam o ciclo menstrual delas. Tem 4, 5 mulheres numa casa, elas menstruam tudo mais ou menos na mesma época ali, é diferença de 1 ou 2 dias só. A hora que a gente olha, tá a mulherada tudo menstruada. Pois é, aí pensa num grupo que é bem coeso, que essa mulherada está o tempo inteiro em contato umas com as outras. Logo um dia vai abrir a gira lá, só tem homem na gira. Por quê? Porque as mulheres estão todas afastadas porque estão menstruadas. E aí a gente aprende a criar essas barreiras através da cromoterapia. Embora não sendo especialista nessa técnica terapêutica, observamos que a simples aplicação de cores nos tratamentos mostrava-se de ação muito fraca. Aí, o que aconteceu? Eu conheço alguns lugares aqui em Goiânia, centros esotéricos, clínicas terapêuticas, que utilizam a cromoterapia física, através de lâmpadas, através de luzes. E inclusive eu até tenho uma lâmpadazinha que você muda a cor dela com o controle. GBR, RGB, alguma coisa assim. Só sei que muda a cor dela para poder fazer cromoterapia. Eu já vi um lugar aqui em Goiânia que tem uma maca, onde eles colocam um consulente deitado nessa maca, e aí vem uma pessoa que é vidente ou então está incorporada e fala, ó, trata tal chakra, tal chakra, tal chakra. Aí eles vão, pega aquela sequência de luzes, aponta para os chakras e liga essas luzes. E tem um efeito positivo. Mas aqui foi mostrado que esse tratamento se mostrava com uma ação fraca, porque era necessário que a pessoa passasse por várias sessões de cromoterapia para conseguir um resultado positivo. Aí foi onde surgiu a ideia de se fazer a cromoterapia mental. Parecia que a sua ação ampliava-se positivamente se fosse aplicada como fruto da mente do operador, isto é, de forma invisível, agindo apenas no astral. Então a gente entra naquela seara, novamente, da cocriação. O nosso poder de cocriar a nossa realidade, de manipular energia com a nossa mente, de criar formas de pensamento, de criar energia
manipular energia e criar luz através dessa manipulação. E aí, o pessoal resolveu fazer esse experimento. Em vez de utilizar uma lâmpada para poder projetar luz nas pessoas, eles resolveram impor a mão e mentalizar essa luz, essa cor, de acordo com a necessidade daquela pessoa. E isso vem sendo muito, mas muito utilizado mesmo, principalmente nos tratamentos energéticos ligados aos chakras. Porque hoje nós já sabemos quais são as cores que tratam os chakras das pessoas. Lá na nossa aula sobre chakras, a gente explicou detalhadamente quais as cores de tratamento de cada um dos chakras. E inclusive indicamos as pedras para o tratamento também, com a cromoterapia através de pedras e a cristalterapia. E nós utilizamos aquela aula para também passar para vocês o conhecimento sobre a cromoterapia mental para tratar o nosso sistema de chakras. A técnica também denominada de cromoterapia mental. Há cerca de 10 anos, um médico desencarnado japonês informava-nos que trabalhávamos com muito pouca energia quando apenas aplicávamos as cores físicas. Deixou-nos um exemplo. Determinou que imaginássemos um campo banhado por intensa luz índigo, com matizes de carmim. E em seguida mandou-se que projetássemos essa luz sobre um grupo de espíritos de baixo nível vibratório, quase todos obsessores, galhofeiros e parasitas. O efeito foi surpreendente. Todos, sem exceção, transformaram-se instantaneamente em estátuas, nas posições em que eles se encontravam. Olha que fantástico, né? Projetar uma cor bem clara aqui, ó, luz índigo, azul índigo, é aquele índigo que é conhecido o índigo do jeans, famoso índigo blue, não é? Azul índigo, projetado sobre esses espíritos, utilizando também matizes de carmim. O carmim é um tom meio avermelhado, viu, gente? Ele é meio, eu falo muito que ele é meio basé. É um vermelho assim, meio amarronzado, sei lá, fica assim, é uma cor bem interessante. Por isso eu gosto muito, muito mesmo, de fazer uma tabelinha de cores e colocar na parede. Inclusive eu já vi que em alguns centros aqui em Goiânia, onde nós demos a aula de cromoterapia, eles começaram a utilizar essa tabelinha, fizeram uma tabelinha e colocaram lá as cores e a utilidade de cada uma delas. Então às vezes a pessoa está com dúvida sobre qual a cor que vai aplicar sobre um determinado chakra ou sobre um determinado ponto do consulente, ele corre lá e olha na lista, é essa cor. Pá, e mentaliza. Funciona, que é uma maravilha. O efeito foi surpreendente. Todos, sem exceção, transformaram-se instantaneamente em estátuas nas posições em que se encontravam. Assemelhavam-se a estátuas de sal, como o caso da mulher de Ló, que nos fala a Bíblia. Dessa forma, tornam-se fáceis de serem removidos para os lugares de tratamento ou ambientes compatíveis com o seu grau evolutivo. Olha só, você utilizar a técnica de cromoterapia para fazer contenção de espíritos sofredores. Bacana, não é? Uma utilização super eficaz para a cromoterapia. Vocês se lembram que quando a gente estava ensinando as técnicas de contenção para vocês, que a gente estava falando das técnicas de contenção de magos negros, que a gente falou da criação de um campo de contenção de luz azul, não é? Pois é, porque é essa cor que segura, é essa cor que contém, que retém. E aí você vai e utiliza outras técnicas para tratamento em cima dessa cor. Temos observado o efeito da combinação de cores sob o comando mental sobre espíritos desencarnados e também em encarnados. Odair, então a cromoterapia mental ela só pode ser utilizada em espíritos
em personalidades, em subpersonalidades, em corpos espirituais? Não. Nós podemos utilizar essa ferramenta a todo momento, tanto em encarnados quanto em desencarnados, e inclusive em plantas e animais. Sim. E inclusive você pode utilizar a cromoterapia, gente, eu fiz o teste. Você pode utilizar a cromoterapia até em equipamentos eletrônicos, até em equipamentos eletrodomésticos e tudo mais. Um dia nós estávamos aqui e nós íamos iniciar a nossa aula e o Data Show não estava funcionando. Você estava aqui aquele dia, não estava, Marcelo? O dia que o Data Show deu pane? Pois é. E aí eu já tinha tentado de tudo, ligava e desligava o Data Show, mexia e virava e nada dele funcionar. Eu já estava assim, nós vamos ter que dar aula hoje sem o Data Show, sem os slides. Vai ser só no gogó do Odair mesmo. De repente eu lembrei, eu falei, vou usar a cromoterapia, e inclusive usei o Grabovoi. Aí eu fui e lembrei, falei, nossa, eu vou colocar o Data Show dentro de uma esfera prateada e vou usar o código Grabovoi para consertar eletroeletrônicos. E lembrei do 444 de Grabovoi. Aí eu fui e mentalizei a esfera de luz prateada em torno do Data Show e 444, 444, 444. Desliguei o Data Show e liguei de novo. Ele funcionou e nunca mais pifou, viu, Marcelo? Nunca mais pifou. É incrível, gente. Funciona mesmo. Esse poder que nós temos com respeito à energia é comprovado pelo Reiki. Durante o curso de Reiki, chega num ponto, lá durante o nosso mestrado, que nós somos orientados pelo nosso mestre a utilizar o Reiki, a energia Reiki, em alguma coisa que não seja biológica, para fazer um teste de energia. E na época a gente tinha que fazer esse teste e relatar esse teste no nosso TCC de final de curso de Reiki. Naquele tipo um trabalho mesmo de conclusão de curso. E é um TCC, literalmente. E aí eu e a Cássia pegamos 2 equipamentos em casa para poder fazer o teste. A Cássia pegou a nossa máquina de lavar, a máquina de lavar roupa. Ela já tinha tentado de tudo com essa danada dessa máquina de lavar e a máquina de lavar não funcionava. O painel da máquina estava completamente desequilibrado. Tudo que tentava lá não dava certo, a máquina não funcionava. E ela, ai meu Deus do céu, vou ter que chamar um técnico e o técnico vai dar aquela facada para poder vir aqui, para poder olhar essa máquina. Aí ela foi e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou meter um Reiki nessa máquina. E foi lá e aplicou o Reiki na máquina. Acreditem, a máquina voltou a funcionar. E eu tenho uma mania muito interessante, que eu gosto de estar sempre com a minha mente ocupada. Eu não gosto de mente ociosa de jeito nenhum. Eu tenho aquela ideia, né, de que mente ociosa é oficina do capeta. Então, eu não gosto de ter minha mente parada, porque senão logo eu começo a pensar besteira. Aí, eu vou e adoro ficar consertando coisas, desmontar coisas, para poder ver o que tem dentro, como que funciona e, às vezes, consertar coisas. Igual, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Esses 5 ventiladores que estão aqui na sala hoje, todos 5 foram encontrados no lixo. E eu peguei eles, desmontei e consertei esses 5 ventiladores. Ainda tem mais um monte espalhado por aí. E inclusive eu cheguei a fazer uma espécie de ferro velho, de peça de ventilador. Com tudo quanto é peça de ventilador, eu tenho lá nesse ferro velhozinho. Ventilador pifou, eu vou lá e conserto.
E aí um dia eu tinha tentado de tudo para poder fazer um ventilador funcionar. E ele não funcionava. Eu já tinha trocado um monte de coisa, um monte de peças nele, e o danado não funcionava. E eu queria muito que ele funcionasse. Aí eu fui e me lembrei. Reiki. Taquei o reiki no ventilador. A hora que eu liguei o ventilador na tomada, o ventilador já funcionou. Incrível. E eu já tinha tentado N vezes, o danado não funcionava. E do nada, tirei ele da tomada, apliquei o reiki. A hora que eu terminei, eu pus ele na tomada, ele funcionou. Exatamente. Então, para vocês verem o quanto nós temos esse poder de manipular energia. E agora pensa essa energia sendo projetada utilizando a cromoterapia, utilizando o poder das cores nessa imposição de mão. Pensa o efeito positivo que isso traz, tanto para encarnados, quanto para desencarnados, quanto para nossos animais. Cachorrinho seu está doente, cromoterapia nele. A sua samambaia está morrendo, cromoterapia nela. Podem utilizar à vontade. Sua máquina de lavar pifou, cromoterapia nela. É incrível, funciona mesmo. Aí, esse pessoal lá desse centro, né, que é a Casa do Caminho, eles resolveram fazer uma lista de cores, de combinações, para tratar cada caso específico. E eles expuseram essa lista de cores, trouxeram essa lista de cores para nós e a utilidade de cada uma dessas cores. Odair, esse rol que você vai passar é taxativo? Não, é exemplificativo. Vocês podem utilizar várias outras técnicas. Olha, gente, até o Feng Shui vocês podem utilizar para poder trabalhar as cores dentro da casa de vocês. E inclusive um dia eu estranhei muito que eu cheguei na casa de uma certa mãe de santo. A hora que eu entrei na casa dela, a parede em frente à porta, quando você entrava na sala, a parede era vermelhinha. Um vermelhão bem assim, ó, bem forte mesmo. Eu, caraca, essa mulher pintou essa parede dessa cor. Aí, eu conversando com ela, tive a curiosidade, né? Tal, você gosta de vermelho, né? Tal, deve ser sua pombagira que mandou. Aí ela foi e falou assim, pior que foi. Mas ela mandou colocar essa cor vermelha aí para proteger a minha casa. Proteger a energia da minha casa. Que toda vez que uma pessoa chegar para entrar na minha casa, que ela projetar energia negativa para entrar dentro da minha casa, esse vermelho vai refratar essa energia e vai jogar essa energia de volta para a pessoa. E eu, tá aí, ó, mais uma para eu aprender. É igual aquela técnica do espelho também, né? Vocês já observaram que quando você entra numa empresa de um macumbeiro, numa loja, de alguém que é espiritualista, de alguém que conhece sobre energia, que tem conhecimento energético, vocês já observaram que quando você entra na loja de uma pessoa assim, ou na casa de uma pessoa assim, geralmente você dá de cara com um espelho, de frente para a porta de entrada? É justamente para que aquele espelho reflita toda e qualquer energia que for emanada para dentro daquela loja ali, para dentro daquela empresa, para dentro daquela casa. E essa energia volta para fora. Por isso que quando vocês chegarem na minha casa, a hora que você entrar na porta da sala, a primeira coisa que você vai ver é uma mandala toda espelhada, com um espelho grande no centro. Bem na altura que não tem como uma pessoa entrar na minha casa sem ela se ver no espelho. Porque se ela levar uma energia negativa para minha casa, o espelho vai refratar. Então, comecem a utilizar esse conhecimento para proteger a casa de vocês, para proteger a empresa de vocês, para proteger a vida de vocês. Utilizem o poder das cores para se curarem, para se protegerem,
para protegerem os seus, para curarem os seus. É muito, mas muito eficiente mesmo. Nós temos aqui algumas combinações de cores que podem ser utilizadas. Como eu disse para vocês, apenas algumas. É um rol exemplificativo, tá bom? Mas a gente pode utilizar várias outras cores, inclusive com objetivos determinados. Como, por exemplo, utilizar cores que serão citadas aqui, mas para outros fins. Como, por exemplo, o verde para tratar o nosso chakra cardíaco, o laranja para tratar o nosso chakra esplênico, o amarelo para tratar o nosso chakra umbilical, o vermelho para tratar o nosso chakra básico, o violeta para tratar o nosso chakra coronário, o azul índigo para tratar o frontal, o azul claro para tratar o nosso laríngeo, o rosa para aliviar sentimentos negativos no nosso coração, tristeza, mágoa, rancor, decepção. Utilize esse conhecimento para poder ajudar a vida das pessoas. Então, você pode utilizar também a cromoterapia dos raios, para você exacerbar as virtudes dos raios nas pessoas. Utiliza a cor azul para trazer força, trazer poder, trazer vontade, determinação para aquela pessoa que está desanimada, que está depressiva, que está descontente com a vida, que não tem mais esperança. Utiliza o dourado para trazer sabedoria para uma pessoa que está num momento de grande decisão, que tem que tomar uma decisão muito importante. Usa o dourado para trazer a sabedoria, a mestria para essa pessoa. Usa o rosa para aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está com dor de cotovelo, que não tem amor próprio, que está com baixa autoestima. Usa a energia do amor incondicional para aquela pessoa que está rancorosa, que está magoada. Utiliza o branco cristal para promover a elevação espiritual de uma pessoa, erguê-la espiritualmente através do raio da ascensão, da evolução espiritual, da pureza. Utiliza essa energia, utiliza o verde, do raio verde, para promover cura, para buscar a verdade, para dar esperança para aquela pessoa que já não tem mais esperança. Utilize o vermelho para provocar um sentimento de devoção, para estimular a fé das pessoas, para estimular a sua crença em algo maior, em algo superior, em Deus. Aquela pessoa que está descrente, aquela pessoa que já não tem mais fé, estimula essa fé com raio vermelho. Aquela pessoa que está precisando de uma transformação na vida dela, utiliza o raio violeta. Aquela pessoa que está precisando se libertar de um sofrimento, utiliza o raio violeta, que é o raio da liberdade. Uma pessoa que precisa de um processo de regeneração, utiliza o raio violeta. E você vai conseguir regenerar essa pessoa. Utilize esses instrumentos. Não só a cromoterapia que nós vamos colocar aqui agora, mas a cromoterapia através dos cristais, a cromoterapia através das pedras, a cromoterapia através das luzes, a cromoterapia através de ambientes. Utiliza a cromoterapia dos raios, utiliza a cromoterapia de cursos específicos sobre cromoterapia. Não fica retido somente a esse rol que nós vamos colocar para vocês aqui, não. Aprofundem o conhecimento de vocês, vão estudar sobre cores, estudar sobre o efeito das cores na vida das pessoas, o efeito positivo, sobre a função de cada cor, por que que você deve evitar cores negativas, por que que você deve evitar cores que bloqueiam a passagem de luz, a passagem de energia, cores que retêm energia. Busquem esse conhecimento e eu tenho certeza de que vocês vão ter uma melhora absurda
na qualidade de vida de vocês e vão poder promover essa mudança na vida das pessoas. Utilizem esse conhecimento. Além do preto, quais são as cores que deve ter? O marrom e o cinza. Agora o vermelho nem sempre é recomendado, porque o vermelho, ele mexe muito com a energia Kundalini da pessoa, muito com a energia telúrica. Então o vermelho pode trazer desequilíbrios diversos quando a pessoa usa o vermelho. Então não é em toda ocasião. Alda, eu nunca mais vou usar vermelho. Não, não é bem assim. Depende da ocasião. Depende muito da ocasião. Sim. No caso do cinza, ele tem uma variante muito expansiva. Só os cinzas mais fortes, né? Isso. Os cinzas mais suaves, ele denota que as pessoas estão se recuperando. Isso. Está passando a absorver, mas cadencialmente. Tem sentido? Tem sim. Inclusive eu sempre oriento as pessoas para elas observarem aquele cinza escuro, tá? Cinza chumbo mesmo, sabe? Bem escuro. Esse aí é negativo mesmo, viu? Ele não é nem uma cor bloqueante igual o preto. Ele, não, acho que é até mais escuro que esse aí. Meu? Oi? Tipo esse aí. Exatamente. Outra coisa. Ele é negativo, cara. É uma cor negativa. Quando a pessoa às vezes precisa de ajuda e às vezes ele não consegue, mesmo inconsciente, buscar essas cores, certas pessoas se aproximam dele, se ele perceber a cor que aquela pessoa está vendo, já está trazendo uma mensagem para ele. Exato, exatamente. Ele não usa, mas está chegando. Aquela pessoa que traz a cor. Exatamente, aquela pessoa que traz a cor, né? E, inclusive, eu sou tão influenciado por cores que até a roupa que eu tô determina a cor do meu olho. Meu olho muda de cor de acordo com a roupa que eu estou vestindo. Do tanto que eu sou influenciado energeticamente pelas cores. Mas é mais emocional. Oi? É mais emocional. Se você estiver bem, realmente o olho verde claro também. Tinha dias que ficava verde escuro, tinha dias que ficava claro. Sim. Emocional. Sim, também. Bem clarinha, mas se o emocional Tiver bagunçado, vai ficar firme. realmente, o meu olho ele muda muito de cor de acordo com o meu estado emocional. Quando eu tô com raiva, a Cássia fala assim, nossa, quando você tá com raiva é difícil de tolerar, mas seu olho fica lindo. O meu olho muda de cor quando eu tô com raiva, muda de cor quando eu tô triste, quando eu tô alegre, muda de cor. Quando eu estou em êxtase, assim, por exemplo, eu estou numa vibe espiritual muito boa, muda de cor também, tá? E... O brilho dos olhos também, né? Ele se expande. Exatamente. Você consegue ver o brilho do teu olho de longe. Tem pessoas pertinho, não conseguem enxergar. Exatamente, realmente. E então, com relação à roupa que eu estiver usando, se eu colocar uma roupa azul, o meu olho fica azulado. Se eu colocar uma roupa verde, aí ele fica bem verde. Fica super interessante essa mudança de cores, né? É bem legal isso aí. Há uma outra coisa que muda a cor do meu olho, a fase da lua. A fase da lua também muda o meu olho. Eu sofro algumas mudanças físicas nítidas com a questão da mudança de fase de lua. Por exemplo, inclusive já teve uma pessoa uma vez que ficou com medo de mim. As minhas presas, não sei por que cargas d'água, não me pergunta por quê, não faço a mínima ideia, mas elas crescem, ficam pontiagudas, extremamente afiadas na época da lua cheia. Tem muita gente que fala isso. Teve uma menina uma vez que eu estava na casa, eu era amigo do irmão dela, aí eu cheguei lá na casa deles e tal, e tô sentado lá no sofá conversando com ele, quando a menina entrou pela porta da sala, e eu olhei para ela assim e sorri, né? Aí ela me cumprimentou assim meio estranho e correu pro quarto. Aí de repente o telefone do cara toca. Mas, minha irmã, o que foi, mulher? Vem cá. E ele foi lá. Aí ela foi, conversou com ele, né? Ele veio. Daí eu preciso te contar um negócio. Eu falei, quem foi? Minha irmã tá com medo de você, cara. Eu falei, sério? Sério. Mas por quê? Que ela falou que o seu olho é de vampiro e que a hora que você sorriu pra ela, ela viu as presas certinho. Gente, isso é tão sério, mas tão sério, que
toda vez que tem mudança de lua para lua cheia, eu machuco a minha boca todinha por dentro, do tanto que as minhas presas ficam afiadas. Como se estivesse usando aparelho. Exatamente. Só que aí é o seguinte, as presas superiores machucam o lábio aqui por dentro, inferior. Machuca tudo, precisa ver. Como se o dente tivesse crescido. Como se o dente tivesse crescido mesmo, aí machuca aqui embaixo, ó. Terrível, terrível. Eu chego a mostrar pra Cássia, olha aqui, ó. Eu ainda pergunto pra ela, Preta, vê que lua que tá aí. Aí ela olha, é cheia. Então tá explicado. Ela, o que foi? Eu tô com a boca toda arrebentada, olha aqui, ó. E mostro pra ela. É incrível. É igual você falou, algumas pessoas já falaram que é o meu fractal reptiliano que se manifesta. Conscientemente, você sabe que você é multidimensional, só isso. Exatamente, é super divertido isso aí. Então vamos lá, gente, vamos para as cores, as combinações de cores que estão sendo utilizadas dentro dos trabalhos de cromoterapia, tá? Depois que nós passarmos esse rol de cores, aí eu vou explicar para vocês. Nós vamos utilizar a técnica de realmente impor a mão e mentalizar a cromoterapia, tá ok? Vamos lá então. Olha só, o índigo mais o carmim. Lembra quando a gente deu o exemplo dos espíritos galhofeiros lá? Pois é, olha só, para que ele serve? A imobilização instantânea de espíritos que se tornam como estátuas de sal. Paralisam mesmo quando você projeta sobre um espírito essas cores, a combinação do índigo e o carmim. O prata e o violeta elimina todo o poder mental dos magos negros. Olha que legal. Lembra quando a gente ensinou para vocês as técnicas de contenção, que a gente falou para vocês colocarem a coroa de rosas brancas na cabeça dele para controlar o poder mental dele? Você pode utilizar a cromoterapia também, o prata e o violeta. Olha que interessante, né? O prata com laranja é para tratamento nos pulmões, nas vias aéreas superiores e para tratar asma. Olha que interessante, utilizar a cromoterapia utilizando a cor prata e o laranja para tratamento dos pulmões. Algo muito interessante que eu quero falar para vocês é o seguinte: Odair, se eu misturar o índigo e o carmim numa combinação de cores, vai formar uma nova cor. E essa nova cor pode não ter o propósito que eu esperava. Tá certo isso? Tá. Realmente, quando você projeta essas cores que são combinadas e não misturadas para formar uma nova cor. Lembra quando a gente aprendeu lá sobre cores primárias e secundárias? Que você mistura o azul e o amarelo e forma o verde, companhia limitada? Pois é, realmente isso aconteceria também em ordem mental. Então você não mistura as cores, você combina as cores. Então, quando você for projetar a combinação de cores, duas ou mais cores, para fazer um determinado tratamento, projete como se fossem raios saindo aqui, ó. Cada um de uma cor. E, inclusive, eu utilizo uma técnica muito interessante. Eu utilizo a técnica do espiral. Então, eu utilizo a técnica de mentalizar essas cores saindo juntas aqui, mas elas formam um espiral. Vocês já viram aquelas cordas coloridas, que elas são espiraladas e que cada parte dela tem uma cor? Então aquela corda é toda colorida. Eu mentalizo daquele jeito ali, descendo em forma de espiral, as cores descendo uma do lado da outra. E ali eu posso fazer uma combinação de 3, 4 cores e descer aquele tubo de várias cores aqui. Eu já imaginei que fosse estampado. Legal, é uma boa opção também. Esse azul mesmo, eu já imaginei. Cobrindo a pessoa. Pitada de carmim. Ótimo, perfeito também. Você só não pode misturar as duas, mas utilizá-las em combinação, pode sim, sem nenhum problema, tá? Então,
é algo muito importante que eu quero passar para vocês. Não mistura as cores, certo? Porque é uma questão lógica. Se você pegar um verde e um vermelho, vai dar outra cor. Então, não faz isso. Misturou as duas, dá outra cor. É marrom, não é? Não, é o azul e o vermelho que dá marrom, não é? O azul e o vermelho dá marrom, que é uma cor negativa. Pode ter um efeito completamente diferente. Então, não mistura, combina, tá bom? Você mentaliza descendo como se fossem feixes de luz. Você mentaliza como se fossem espirais. Você mentaliza como se fosse uma cortina de luz cobrindo a pessoa, com as cores bem definidas, tá certo? Você pode utilizar das mais diversas formas, só não mistura as cores, tá ok? Então, o prata e o laranja são utilizados para tratamentos nos pulmões e nas vias aéreas superiores e para o tratamento da asma, muito bom. O lilás e o azul esverdeado. Nossa, Odair, aqui você já está fazendo uma bagunça. Olha só, lilás e ainda tem um azul esverdeado. É um azul que ele fica entre o azul celeste e o azul bebê. É um azul que... Oi? Isso, exatamente. Quando você vai lá naquela loja de tintas, quando você vai comprar tintas, que eles trazem o catálogo para você, que você abre o catálogo assim, tem vários tons de azul, não é? Você pode observar que tem um azul lá que você olha nele e fala, isso aqui é azul ou verde? Na verdade é um azul esverdeado. Então você pode mentalizar esse azul esverdeado, certo? Qual a finalidade? É aplicado na ginecologia e também em fibromiomas. Olha que interessante, hein? Você vai utilizar em todo o aparelho reprodutor feminino, na área ginecológica e também para tratar fibromiomas. Interessante, né? O dourado, o laranja e o amarelo. Olha só, 3 cores: dourado, laranja e amarelo. Debela crises de angústia. Onde você vai aplicar essa energia? No coração. Vai debelar crises de angústia. Legal, né? Odair, essa tabela que você está passando para a gente, tem ela em algum lugar? Tem na apostila de apometria. Tem a tabela com essas cores direitinho, especificadinho, bonitinho para vocês, tá? Para aquelas pessoas que ainda não têm a apostila, eu vou postar no grupo de estudos essa tabela, inclusive com as cores lá, tá? Tem as cores e o nome delas e a utilização, certinho? Eu vou postar lá para vocês terem acesso a esse conteúdo, viu? Mas se vocês buscarem na internet, colocar lá cromoterapia mental, vai sair essa tabela lá para vocês, tá? O branco resplandecente, ele é usado na limpeza. Olha só, gente, você precisa fazer a limpeza de um ambiente. Mentalize a cor que indica a pureza e a limpeza mesmo, o branco resplandecente. Porque quando você chega em um lugar, por exemplo, um açougue, que o açougueiro está lá todo de branquinho, que está impecável o branco dele, você olha e fala assim, esse açougue aqui é bem higiênico, o pessoal aqui é bem cuidadoso. E inclusive eu notei isso, que vem acontecendo algo muito interessante nesse sentido, com relação às oficinas mecânicas. Vocês já viram que os mecânicos hoje não usam mais aquelas roupas escuras que eles usavam antigamente? Era muito comum os mecânicos usarem um uniforme num azul bem escuro, num azul petróleo. Lembram disso? Pois é, hoje os mecânicos usam branco, jaleco branco, para eles mostrarem que aquela oficina ali é uma oficina limpa e que eles trabalham com tecnologia.
Hoje o mecânico não é aquele sujador de graxa, não, aquele que vivia com a unha suja de graxa, mas não. O mecânico hoje, ele senta lá no seu carro, pega o pluguezinho do notebook, coloca o notebook aqui no colo, vai lá e pum no computador central do seu carro, na central do seu carro e ó. Ah, o defeito dele é esse, ó. Deixa eu programar aqui. É assim que funciona. Tem que trocar tal peça. É essa peça. Oi? Não, mas aí é que tá. O porquinho hoje chega lá e ele vai e chega ao ponto de colocar uma lona debaixo do carro. Coloca uma lona debaixo do carro. A oficina limpinha. E não tem esse negócio do mecânico tá sujo lá não. Aquele que bota a mão na massa lá, tem esse negócio de tá sujo mais não. Principalmente com esses carros novos que tem hoje. Que é tudo tecnológico. É tudo limpinho. E inclusive já aconteceu uma vez comigo. Eu levei o meu carro imundo para a oficina e deixei lá, né? A hora que eu voltei, o mecânico, ó, nós lavamos o carro, viu? Eu falei, nossa, obrigado. Ele, não, obrigado não, você vai pagar a lavagem. Que ele tava impossível do mecânico chegar perto. Aí eu, né, tudo bem. Então hoje tá assim, viu? Então o branco, ele é, assim, a demonstração da limpeza. É o símbolo da limpeza até hoje, né? Continua sendo. O verde é efervescente. Ó, daí, como assim verde efervescente? Sabe aquele verde que você, quando você compra aqueles antiácidozinho que vem no envelopinho, que você abre o envelopinho e na água, que fica aquele negocinho borbulhando, fervendo ali? Pois é, já notaram que quando você compra ele no sabor limão, ele fica verde e efervescendo? Pois é, lembra daquela imagem ali quando você for projetar esse verde efervescente. Olha para que ele serve? Para limpeza de aderências pesadas dos espíritos desencarnados. Sabe aqueles miasmas? Sabe aquela gosma que fica pregada no espírito? Quando você tira ele lá daquela zona umbralina, em que ele estava lá naquele lago de lodo, naquela poça de lama. Pois é, você utiliza o verde efervescente para retirar essas aderências, esse treco pregado nele, que geralmente quando a vista do vidente ele vê como uma gosma esquisita, vê como se fossem manchas de petróleo pregadas no corpo dos espíritos. Utiliza o verde efervescente. Por quê? Porque a hora que você projeta ele sobre aquela mancha, ele vai ferver ali e vai limpar. Quem aqui já viu aquele processo que é utilizado do ácido muriátil para poder fazer limpeza no chão? Quando você pega o ácido muriátil e joga ele em cima da sujeira, ele ferve. A hora que você rapa a água ali, está limpinho, não é? Oxigenada. Exatamente, água oxigenada, quando você pega ela e pinga no machucado que está inflamado, que está infeccionado, ela não ferve ali? Pois é para limpar, é muito, mas muito eficaz mesmo. E quando você vai fazer asepsia em feridas, não é muito utilizado? E inclusive um remedinho que eu aprendi para a afta, que é utilizar a água oxigenada volume 10 para poder tratar a afta. Quando você tem muitas aftas na boca, você pega a água oxigenada volume 10 e coloca numa proporção de 1 por 1 com água comum mesmo, água filtrada. Coloca, por exemplo, 5 ml de água oxigenada e 5 ml de água. Coloca na boca e faz bochecho. Pode colocar, por exemplo, a afta aqui, ó, coloca aqui, para poder ajudar no processo de limpeza da afta. É fantástico, gente. Muito, mas muito bom mesmo. E inclusive, eu estou tentando lembrar o nome do médico que ensina a usar água oxigenada pingando gotinhas de água oxigenada volume 10 no nariz para poder limpar, para matar fungos e bactérias no sistema respiratório. Tem gente que prega dos mais antigos, pessoas mais velhas, limão no olho. Doutor Rondô.
acho que é Dr. Rondô, alguma coisa assim, que fala do uso da água oxigenada. Exato. Esse negócio do limão no olho, rapaz, mais arde. Nossa senhora, é quase igual sananga. Você já tomou sananga? Sananga é o negócio seguinte, você pinga no olho e sai correndo. Você tem que libera a pista para você ter espaço para correr, porque você vai correr. A sananga é muito forte mesmo. Inclusive eu até vi alguns comentários do pessoal lá no grupo, né, falando: nossa, sananga ninguém merece. É indígena, né? É indígena, é feito de uma raiz e é muito forte. Então, pingar limão no olho, menino, é chapada. Tal pra esse negócio nem. Tem muita gente que fala, né, que aqueles microvasinhos que ficam no olho, o olho fica vermelho, cheio de sangue, né? Aí as pessoas geralmente pingam limão para poder limpar, né? Fica com o olho limpinho. Cara, não recomendo isso pra ninguém. O negócio arde demais da conta. Hã? Olha, eu já vi gente falar que isso não é aconselhável porque a acidez do limão pode provocar desgaste nas córneas e mais um monte de problemas, viu? Então, esse negócio de pingar limão, eu não recomendo. Coisa mais antiga. Exatamente. O povo antigamente era doido, né? Eu lembro que quando tinha aquelas epidemias de conjuntivite, o povo pingava limão no olho. Nem anima um negócio desse de jeito nenhum. Não, tomar criolina eu tomei demais para verme. Faz parte. Tá doido, pode não. É tudo Nutella. Disco azul. A energização e eliminação das trevas. Quando você cria uma redoma de luz azul, quando você cria um disco de luz azul em um determinado ambiente, para você iluminar o ambiente, você elimina as trevas daquele ambiente, energias negativas daquele ambiente. Chegou num ambiente, a energia está pesada, mentaliza um disco de luz azul, mentaliza uma redoma de luz azul. Nós utilizamos muito essa redoma de luz azul no ancoramento da proteção da casa. Então utiliza o disco de luz azul para energizar o ambiente e para a eliminação das trevas. Literalmente iluminar o ambiente. Muito positivo. O vermelho, o laranja e o amarelo. Olha só, 3 cores. Se a gente for parar para pensar, chakra básico, chakra esplênico, chakra umbilical. Mas olha o propósito, representa o fogo, utilizado para o domínio da mente. Aquela mente em desequilíbrio, aquela mente que é poderosa e que muitas vezes você tenta utilizar técnicas de contenção e não consegue, mentaliza essas 3 cores diretamente na mente daquele mago negro, daquele espírito. Você vai conseguir ter um domínio da mente dele. Ele vai acalmar. Ele vai se apaziguar. O prata mais o azul claro em cambiantes até lilás ou o azul turquesa. Olha só, você tem várias ferramentas aqui. Você tem o prata que você pode somar com o azul claro, que tem cambiantes, ou seja, variantes com o lilás, ou então diretamente com o azul turquesa. Serve para úlceras. Tratar úlcera. Aquela pessoa, aquele parente seu, aquele amigo seu que está com problema de úlcera, vai lá e utiliza a cromoterapia. E pode ser local, diretamente na região onde está afetada, sem nenhum problema. O azul, mais o verde e mais o laranja. Para úlcera duodenal, olha só, específico para úlcera no duodeno. Odair, o que é o duodeno? É aquele canudinho, um caninho que liga o estômago ao intestino. É como se fosse uma conexão. Sabe aquelas conexões que você usa para emendar cano? É tipo luva, né?
aquela luva, conexão para emendar cano, o duodeno é parecido com isso aí. Ele une o estômago ao intestino. E é danado para ter úlcera nele. Eu mesmo sofri durante muitos anos com úlcera duodenal. Eu descobri que eu tinha úlcera duodenal, eu tinha 12 anos. E sofri muitos anos com essa danada dessa úlcera. Pergunta? A úlcera gástrica também? Sim, sim. Essa de cima aí, ó, que é o prata e o azul, ou então o azul turquesa, é para a úlcera gástrica. Ah, tá. Mas e se for úlcera de ferida? Pode ser utilizada também, porque a úlcera gástrica é como se fosse uma ranhura na parede do estômago, né? A úlcera de ferida não, é aquela ferida localizada, é uma só ferida e que geralmente ela vai crescendo, né? Inclusive corre o risco. Oi? Isso, exatamente, pode utilizar. O roxo é para energização, utiliza a cor roxa para energizar. O amarelo, e esse amarelo pode ser trabalhado até o laranja claro. Ele é utilizado para debelar dores em geral. Qualquer dor, se a pessoa está sentindo uma dor no joelho, vai lá e projeta o amarelo. Ou até um laranja clarinho sobre o joelho da pessoa. Utiliza a cromoterapia. Por exemplo, quando uma pessoa me pede um tratamento à distância para dor, eu faço 3 técnicas conjuntas. Quando uma pessoa me pede, Odair, eu estou passando mal aqui, me ajuda. Eu faço a cromoterapia, faço o MOF e faço o reiki à distância. Eu utilizo essas 3 técnicas para ajudar a pessoa. E até hoje, eu nunca vi uma pessoa virar e falar assim, Odair, eu não senti melhora alguma depois que você fez o tratamento comigo. Todo mundo falou assim, Odair, pode ser até que alguém falou assim, Odair, não sarou de vez, mas melhorou muito. Eu estou muito melhor agora. Agora a dor está tolerável, está suportável, porque antes estava insuportável. A Cássia gosta de falar isso. Antes estava insuportável, agora está tolerável. Então, já é uma ajuda. Então, eu utilizo essas 3 técnicas. Eu utilizo o MOF, utilizo a cromoterapia e utilizo o reiki à distância para poder ajudar as pessoas. E o resultado é fantástico. O prata, mais o violeta, mais o laranja e mais o azul. O que eu falei para vocês, gente? Da corda com 4 cores. Olha só. Prata, violeta, laranja e azul. Serve para tratar casos de câncer. Olha que interessante, gente. Quando você vai utilizar lá dentro do trabalho de cura que você está desenvolvendo, ou lá naquele centro espírita onde você aplica passe, que você sabe que aquele consulente tem câncer, projeta essas cores sobre ele, utilize essas cores. As nossas câmaras aqui trabalham essa energia sobre os consulentes que vêm tratar aqui na casa com casos de câncer. Quando a gente ativa as câmeras, a primeira coisa que elas fazem é projetar cores sobre os consulentes. E o resultado dessas câmeras, gente, é notório, é visível. Tem uma consulente que ela começou a tratar com a gente aqui, que ela tem, é um caso de remissão, de reincidência, na verdade, de câncer de mama. E ela começou a tratar com a gente aqui e vir toda semana para passar pelas câmaras. E ela estava com medo, por quê? Porque ela já tratou um câncer super agressivo e agora vinha essa reincidência. Então ela estava morrendo de medo de essa reincidência ser novamente um câncer maligno. E ela foi lá e fez o tratamento com a gente aqui mais de mês antes de fazer o exame. Foi lá e fez o exame e veio com a resposta toda feliz. Odair, eu tenho uma ótima notícia. Não há qualquer resquício de malignidade. Eu estou muito feliz. O médico está rindo pelas tabelas. Então, esse tratamento é muito eficaz. Utiliza essas técnicas para poder ajudar aquelas pessoas ao seu redor.
Se não para curar, pelo menos para trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa, para que ela sinta menos dor, para que ela sofra menos. Utiliza a cromoterapia, que você vai ver o resultado muito positivo na vida sua e também daquelas pessoas ao seu redor. O branco cristalino, ele é utilizado para limpar e purificar. Interessante, né? O branco cristal, lá dentro da teosofia, né? Dentro da grande fraternidade branca, é o raio do mestre Serafis Bey. Ele é justamente o raio da pureza e da ascensão. Olha que interessante, né? Então o branco cristalino realmente purifica. Ele realmente limpa. O violeta intenso, ele transmuta, regenera e recompõe. O lilás, ele desintegra a energia densa provinda de sentimentos e ações negativas. Então, você pode utilizar o lilás para desfazer formas de pensamento para aquelas pessoas que estão com sentimentos negativos ou que cometem atos negativos. Por exemplo, uma pessoa que tentou suicídio, uma pessoa que está pensando em suicídio, utiliza o lilás para fazer a cromoterapia. Algo muito importante que eu quero falar para vocês. Odair, a pessoa, para receber a cromoterapia, ela precisa me pedir, ela precisa me autorizar para que eu aplique a cromoterapia nela? Nem sempre. Você pode aplicar a cromoterapia na pessoa sem haver a necessidade de ela te autorizar. Por quê? Porque a energia das cores sempre vai ser positiva. Então, por mais refratária que aquela pessoa esteja, você vai conseguir tratar aquela pessoa. Pelo menos um pouquinho da energia vai ficar lá naquela pessoa, por mais negativa que ela seja. Vamos supor aí que você chega na sua casa e o seu marido acabou de ser demitido do trabalho e ele está lá super nervoso, super agressivo, super irritado. E aí você, deixa eu aplicar um reiki, você, não, quero nada não. Fica de longe, projetando energia para ele se acalmar, projetando cor para ele, projetando um lilás, projetando um rosa, projetando um branco, para ele se acalmando, para ele se tranquilizar, para ele ter esperança. Você pode fazer isso, você pode fazer isso com o seu filho, você pode fazer isso com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Vai ser positivo. É igual eu falei para vocês, que a 12ª aula é a aula que pode tranquilamente ser utilizada, as duas técnicas, tanto o MOF quanto a cromoterapia, serem utilizadas independentemente da permissão da pessoa. Porque se a pessoa não permite e ela é refratária, a cor simplesmente vai agir somente na medida do possível. Não vai ultrapassar o livre-arbítrio daquela pessoa. É igual o MOF. Se a pessoa está refratária, ele cai. Simples assim. Então você pode utilizar, sim. Chegou em casa, seu filho está ansioso por causa de uma prova. Só que o seu filho não acredita em energia, não acredita em cura, não acredita em tratamentos assim, não acredita em terapia. Mete uma cor nele. Pode ir lá e utilizar o conhecimento que você está adquirindo agora para poder ajudar o seu filho. Tá ok? O verde escuro, ele é cicatrizante. Então, quando você vê uma pessoa que está com uma ferida que não cicatriza, sabe aquele famoso pé de diabético que não cicatriza de jeito nenhum, que se a pessoa tiver um cortezinho no pé vira aquela coisa mais horrorosa? Verde escuro para cicatrizar. A gente gosta de falar, né, o verde musgo para poder cicatrizar. É a cor cicatrizante.
Quando você vai tratar um espírito que você está lá curando e cicatrizando, mete um verde escuro ali, mentaliza um verde musgo ali, para poder curar aquela cicatriz, aquela ferida, para cicatrizar aquela ferida, para cicatrizar aquele ferimento. Quando você vai tratar vários órgãos que foram afetados ali por algum tipo de invasão, verde escuro é cicatrizante, vai curar todos os órgãos. O verde claro é para desinfeccionar e esterilizar. A ferida está infeccionada, está inflamada. Você usa o verde claro para desinfeccionar e esterilizar, queimar ali todas as bactérias, todos os fungos, todos os vírus que estão agindo e atuando ali naquela situação ali. Então utiliza o verde claro. E inclusive você pode utilizar esse verde claro em ambientes para esterilizar o ambiente. Por exemplo, você que é terapeuta, você pode esterilizar a sua sala com verde claro. Mentaliza o verde claro em toda a sua sala. A gente que é reikiano já chega, chocurei no teto, chocurei no chão, chocurei nas paredes, não é? Coloca tudo isso, né? Pois é, utiliza a cromoterapia para limpar o ambiente. Mentaliza a cor para limpar e esterilizar o ambiente. Entre um cliente e outro, limpa o ambiente da sala, para que não haja conexão da energia de um consulente com a energia do outro. Muito, mas muito eficaz mesmo, viu? O azul claro médio, ele acalma e tranquiliza. Olha só, quando o seu filho está lá super nervoso, utiliza o azul claro para poder acalmar ele. É como se fosse um calmante. Utiliza. O amarelo, ele é energizante, ele é tônico e é vitamina para o corpo e para o espírito. Sabe aquela pessoa que está fraca, que está passando por um processo de desnutrição, uma pessoa que está se reabilitando de um processo de doença, como é que é? Um convalescente, né? A pessoa está convalescente, utiliza o amarelo para energizar essa pessoa, para dar um tônico, uma vitamina para o corpo e também para o espírito. Utiliza o amarelo. O verde limão é para limpeza e desobstrução dos cordões energéticos que ligam a gente às nossas personalidades, aos nossos corpos. Quando você tratar uma personalidade, que você for encaminhar ela para o hospital, limpa o cordão fluídico dela com o verde limão, limpando e esterilizando todo o cordão fluídico. Para quê? Para que nenhuma ressonância negativa venha a interferir no processo de cura daquela pessoa, tratando aquela personalidade, encaminhando ela para o hospital com o cordão desobstruído. Todo o tratamento de cura que ela receber lá no hospital, aquela personalidade receber lá no hospital, vai ser transmitido para o consulente aqui embaixo. Quando você for tratar um dos corpos do consulente, que ele for encaminhado para um hospital, o tratamento que ele receber lá no hospital vai descer pelo cordão fluídico e vai se manifestar aqui no corpo físico da pessoa. Com certeza. Utiliza essa técnica para tratar os cordões fluídicos. O rosa é a cor da fraternidade, do amor incondicional do nosso Mestre Jesus, que inclusive já foi o Chohan do raio rosa. Então, utiliza essa cor para trabalhar o amor incondicional, o amor à fraternidade, o amor ao próximo, o amor a si próprio. Utiliza esse conhecimento para tratar esses sentimentos negativos que as pessoas estão, quando ela está com baixa autoestima, quando ela está com pensamentos negativos. Utiliza a energia do amor incondicional. É por isso que o toque do amor incondicional, o toque da misericórdia, ele é feito com a cor rosa. Lembra quando a gente ensinou para vocês lá atrás? Pois é, utiliza a cor rosa.
para poder tratar os sentimentos das pessoas. É muito positivo. O laranja é o símbolo da energia, da aura, da saúde, da vitalidade, e é o eliminador de gorduras no sangue. Olha aí, gente, para tratar colesterol alto, mentaliza a laranja no sistema sanguíneo da pessoa, e essa cor laranja se espalhando por todo o sistema sanguíneo da pessoa, limpando as suas veias, artérias, tudo, limpando todo o seu sistema circulatório da gordura no sangue, limpando os vasos. Olha que fantástico. Tratar triglicérides, tratar o colesterol utilizando a cromoterapia. Olha que fantástico, gente. O prata, ele desintegra aparelhos e trabalhos e corrige a polaridade dos níveis de consciência. O prata, ele é muito utilizado para retirada de peias energéticas, de chips e de implantes. Toda vez que você for retirar uma peia energética, você vai projetar o prata naquela peia para desintegrar aquela peia, para desintegrar aquele aparelho de tortura ali. Eu ouvi essa palavra, peia. Eu já ouvi dizer peia quando um adulto quer dar uma peia, ou sova, pisa. As peias energéticas geralmente são colocadas nas pessoas para provocar dor e impedir literalmente a locomoção. Lembra quando você que você usa a peia numa galinha? Que você vai lá e peia uma galinha, que você solta ela, ela não dá conta de sair andando? Quando você peia uma vaca, por exemplo, para ela não ir pastar longe, você peia um cavalo para ele não ir pastar longe, para ele não fugir, para ele não sair, entendeu? Então as peias energéticas, elas são colocadas muito comumente nas pessoas para provocar dor e impedir que essas pessoas tenham liberdade, literalmente. Exatamente, quando a pessoa está travada, a pessoa fala assim, gente, a minha vida está travada, a minha vida não anda, está com peia energética. Trabalho de amarração, né? Exatamente, trabalho de amarração. A gente já tratou consulente aqui que chegou aqui, as pernas dele estavam amarradas com arame farpado. A gente já tratou consulente que tinha grilhões igual escravo, que tinha bola de ferro amarrada no pé para impedir que essa pessoa caminhasse, que essa pessoa prosperasse. E essas são as peias energéticas. E inclusive são muito utilizadas instrumentos como, por exemplo, instrumentos de tortura, punhal. Pega um punhal energético e introduz ele no seu fígado e logo você vai estar com cirrose, logo você vai estar com hepatite, logo você vai estar com algum problema no fígado, uma esteatose hepática, por exemplo. Pega uma agulha e enfia ela no seu cérebro. Já aconteceu da gente abrir a tela de uma consulente e ela tinha um monte de agulhas fincadas em toda a cabeça. A hora que a gente foi olhar o sintoma, ela sentia pontadas na cabeça. A dor de cabeça. Sentia pontadas na cabeça. A hora que a gente foi ver, tinha um monte de agulha fincada na cabeça da pessoa. Olha só, instrumentos imantados para provocar dor na pessoa, para trazer desequilíbrio e realmente prender essas pessoas para que essas pessoas não tenham liberdade. Por isso são chamadas de peias energéticas. Esse nome eu aprendi ele dentro da Umbanda. O preto velho que falava, ih, essa filha tá cheia de peia, tá presa, tá aprisionada, vamos retirar isso aí. E então, o prata é utilizado para desintegrar esses grilhões, para desintegrar essas agulhas, para desintegrar esse punhal, para desintegrar esse aparelho, para desintegrar chip, para desintegrar placa de controle, para desintegrar toda e qualquer tecnologia negativada, como por exemplo nanotecnologia, astralina. Outro dia nós tratamos um adolescente que uma vidente viu na cabeça dele um monte de aparelhinhos minúsculos que eles iam se multiplicando na malha cerebral dele
e que iam provocando impulsos para que ele tivesse compulsões por coisas que ele mesmo rejeitava. Gente, eu rejeito isso, eu não gosto disso. E tendo compulsão por aquilo ali. A hora que a gente foi ver, essa nanotecnologia estava criando uma malha, uma rede, envolvendo todo o cérebro do menino. É um adolescente, acho que 13 anos. E aí, foi lá e fez a retirada dessa malha energética. É como se eles fossem se multiplicando e se ligando uns aos outros. Depois deixa a pessoa totalmente programada. Deixa a pessoa completamente programada, controlada. É forma de controle. A hora que a gente foi ver, o menino já estava tomando um monte de remédios para transtorno bipolar, para ansiedade, para depressão. E eu fui e falei assim, ué, mas que engraçado. Ansiedade não é o contrário da depressão? E o menino toma remédio para ansiedade e para depressão ao mesmo tempo? Porque a ansiedade é você não conseguir viver no presente e viver lá no futuro. Então você está sempre ansioso com relação a coisas que ainda vão vir. Você está inseguro, você está com medo, você está... se sente incapaz e mais um monte de coisas com relação a algo que está por vir e que talvez nem venha e você já está ansioso por causa daquilo ali. Já a depressão é o contrário, ela está ligada a alguma insatisfação passada, é algo que aconteceu ou que está acontecendo e que está provocando essa depressão em você. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, entrou em depressão, ótimo, tem um motivo para estar em depressão. Uma pessoa que perdeu o emprego, tem motivo para estar em depressão. Uma pessoa que está cheia de conta, que não consegue pagar, que está cada vez se afundando mais em dívidas, tem um motivo para ter depressão. Ou seja, nos dois casos, ou vive no futuro, ou vive no passado, e não consegue vivenciar o presente. Aí vem um médico e receita remédio para os dois casos. E dopa um menino de 14 anos, que aí depois a mãe vem e fala, Odair, ele não está conseguindo se concentrar durante as aulas. Ele não está conseguindo aprender. Esse menino que era um gênio até um dia desses. Agora o menino não está dando conta de se concentrar. Ele não está... Oi? Exatamente, ele não está conseguindo se concentrar, ele não está conseguindo aprender. E isso está dando agonia nele, porque ele nunca foi assim. Eu falei, mas também dopado, chapado no remédio. Então, gente, eu não estou falando aqui que todo mundo tem que abandonar o tarja preta, que todo mundo tem que abandonar o psiquiatra, que tem que virar uma caça às bruxas aos psiquiatras. Mas eu peço, por favor, que vocês combinem o tratamento clínico com o tratamento espiritual, com o tratamento energético, com o tratamento terapêutico. Então, aquela pessoa, aquele filho seu, aquele sobrinho, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, que está fazendo o tratamento psiquiátrico, oferece um tratamento energético, oferece um tratamento espiritual para essa pessoa, para poder consorciar o tratamento físico e o tratamento espiritual. Quem chamou? Oi. Ah, tá. Eu não conheço, mas ele recomenda apometria no consultório. Pois é, isso é maravilhoso. Ele fez uma adolescente depois de dar aula. Ele sai da forma crítica. Aham. E aí Não, já teve uma consulente que procurou a gente, e ela falou que o psicólogo dela indicou a apometria. Eu falei, nossa, que maravilha! Que fantástico, gente, olha, que fabuloso. Então, não é para você sair correndo do consultório do psicólogo não, do psiquiatra não. Muito pelo contrário, unifica, trata os dois lados, não trata só o efeito, trata a causa, que pode ser espiritual, que pode ser emocional, que pode ser um trauma que você nem conhece.
Vocês viram hoje que eu postei lá nos grupos de estudo aquele testezinho do desenho lá da menininha com morango? Vocês viram o quanto aquilo ali casa bem com vários casos? Eu achei muito interessante que várias pessoas, em vários grupos que eu postei, essas pessoas relataram: nossa, realmente, a primeira coisa que eu vi foi tal coisa, e faz o maior sentido para mim. Eu realmente tenho um trauma de infância. Eu falei: nossa, olha aí que fantástico. Então, unifica, faz as duas coisas, trata o mental, trata o físico, trata o psiquiátrico, o psicológico, mas trata o espiritual também, trata o energético também, porque se você está com os chakras da região da cabeça em desequilíbrio, você vai surtar, você vai pirar na batatinha. Então, faz o tratamento energético dos seus chakras da cabeça, da região da cabeça, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Por exemplo, você está num surto de esquizofrenia, porque você está ouvindo vozes. Trata os chakras da cabeça, principalmente o frontal, que está ligado à audição e à visão. Trata esses chakras, o seu chakra frontal está hiperativado. Regula ele direitinho. Vem cá no chakra sexual e trata ele também. Que você vai observar que geralmente a pessoa, quando ela está num surto de esquizofrenia, a libido expande. Então, trata isso. E você vai ver que você vai controlar sim. E que essa pessoa, muitas vezes, não vai mais ficar dependente do remédio. Vai lá, volta no médico e fala: nossa, eu estou muito bem, graças a Deus, estou fazendo tal tratamento assim, assim, assim. O médico vira e fala: não sei o que é isso, mas continua. Se está te fazendo bem, continua. E aí daqui, na próxima consulta, o médico já vira e fala assim: ó, vou baixar a dose do seu remédio, porque você está bem. Não é legal isso, gente? Unificar as duas coisas. Quando houver essa união entre medicina e espiritualidade, gente, a humanidade vai resolver grande parte dos problemas dela. A senhora quer fazer uma pergunta? Certo. Certo. Olha, esse processo de implante, fazendo a pergunta que ela está longe, ela perguntou como que essa nanotecnologia foi implantada no cérebro desse menino, tá? Desse rapazinho. Como que é feito esse processo de implante? Olha, podem haver N possibilidades, N formas de esse implante acontecer. Esse implante pode ter acontecido numa vida passada, quando ele fez um contrato com alguma entidade trevosa e essa entidade foi lá e implantou, colocou um implante nessa pessoa. Por exemplo, ele foi um bruxo numa vida passada e que fez um contrato com magos negros para poder utilizar a energia desses magos negros e o conhecimento que ele tinha para poder fazer coisas erradas. Então pode ter sido implantado até lá no Antigo Egito, pode ter sido implantado no espaço entre vidas, pode ter sido implantado por espíritos perseguidores, espíritos vingativos, pode ter sido implantado num processo de magia, num trabalho de magia que foi feito contra aquela pessoa, contra aquela, por exemplo, já viemos a tratar aqui um caso assim, que fizeram um trabalho de magia contra o casal, para que o casal se separasse. Só que o trabalho de magia não afetou o casal, afetou a criança. A hora que a gente foi olhar, os chips que eram para serem instalados no casal, chips indutores de briga, de contenda, de atrito, foi introduzido na criança. E aí a criança virou 70 dentro de casa, ficou assim completamente descontrolada. Levou no médico: isso aí é TDAH, dá-lhe Ritalina. Entendeu?
E pode ter sido feito, como no caso desse menino, é porque esse menino, ele é uma criança da nova era. Ele é um índigo. E inclusive ele é um índigo que está num processo de elevação energética para passar de índigo para cristal. Tanto que ele está custando em esperar inteirar os 14 anos para poder vir trabalhar com a gente aqui na casa. Esse menino é uma dessas crianças da nova era. E inclusive ele relata que a mãe dele mesmo conta que quando ele era pequenininho, ele chegou nela e falou: mamãe, essa não é a primeira vez que eu nasci. Ela: como assim? Ele: mamãe, eu nasci uma outra vez em 1968. Só que eu morri com 3 anos. Isso quando ele era pequenininho. Pois é, desse jeito. Eu nasci em 1968, só que eu morri pequenininho. Eu morri com 3 anos só. E agora, mamãe, eu tive uma nova oportunidade de reencarnar como seu filho. Então ele é uma criança da nova era, tem uma mediunidade fantástica, tem uma sensibilidade a energias fantásticas, ele tem a capacidade de ler pensamentos. E aí existe uma turminha das trevas que não querem que esses avatares prosperem, não querem que esses missionários cumpram suas missões, porque eles vieram com uma missão. Então eles não querem. Então eles estão implantando essas tecnologias nessas crianças, que geralmente são médiums, e que vêm de famílias de médiums. Pessoas que já têm sensibilidade, que já têm sensitividade, pessoas que já trabalharam espiritualmente, ou que são pessoas ligadas a trabalhos espirituais, ou nas igrejas, ou na igreja católica, na renovação carismática católica. E aí, essas crianças estão sendo sabotadas por entidades trevosas que não querem que essas crianças expandam as suas consciências. Então, a gente tem que identificar se essa criança está chipada e qual o tipo de chip, para depois identificar de onde foi trazido esse chip, quem implantou esse chip, como implantou esse chip e retirar. No caso desse menino, ele está sofrendo abduções. Odair, você está falando em abdução? Sim. Ele está sendo abduzido quando ele dorme, ele toma remédio, fica chapado e dorme. Aí eles vêm e abduzem o espírito dele, leva para a nave e enche de chip. Negativados. Para vocês fazerem uma base. Então, são várias as hipóteses. Para poder especificar cada caso, esse caso é isso, esse caso é isso, esse caso é isso, só tratando mesmo dentro da apometria, tá ok? Mas já fica aí um norte para a senhora compreender e ir identificando essas crianças que estão com esses problemas dentro da família da senhora. A senhora vai observar que são crianças diferentes, porque essa turminha da nova era que está chegando aí, tá ok? São os novos exemplares da raça humana, são os primeiros seres da 6ª raça mãe. Tá ok? Vamos lá, continuando. O dourado é a cor da divindade e ela fortalece as ligações com Cristo. Ou seja, você utilizando o dourado, principalmente ativando o dourado sobre a chama trina da pessoa, sobre o santo ser crístico da pessoa, sobre a centelha divina da pessoa, você vai acessar o santo ser crístico dessa pessoa. Ela vai fazer a conexão com o Cristo interior dela. Ela vai reconhecer que Deus habita dentro dela, que ela é uma centelha divina. Então utiliza a cor da divindade, que é o dourado, é a cor do Lorde Maitreya, a cor da mestria, é a cor crística. Literalmente é o raio crístico, é o raio dourado, tá ok? O índigo, ele é anestesiante e provoca intensa sonolência no espírito. Ou seja, você utiliza a cor azul índigo para poder
provocar sonolência naquele espírito que está revoltado, que está se debatendo. Utiliza o azul índigo para controlar ele, para poder utilizar como anestesiante, para anestesiar um espírito que está em dor, que está sofrendo. Utiliza o azul índigo para poder anestesiar, tá bom? Então, gente, vamos lá, rapidinho. Já passamos para vocês a relação de cores. Odair, é só essa relação? Não. Tem muito mais cores que podem ser utilizadas, tem muito mais combinações que podem ser utilizadas, tem muitas técnicas de projeção de cor que podem ser utilizadas. Como você vai utilizar essas cores? Eu já falei para vocês, é simples, imponha a mão e mentaliza. Odair, mas se a pessoa não deixar eu impor a mão, você está aqui sentado e projetando luz ali para a nossa irmãzinha Itália. Você está sentado aqui projetando luz para o nosso irmãozinho, o Xerém, sem nenhum problema. Você pode fazer isso. Se a pessoa está à distância, faça aquela técnica que eu ensinei para vocês no MOF da projeção. Você quer tratar com cromoterapia a cabeça da pessoa, coloca a mão na sua cabeça e mentaliza como sendo a pessoa que está recebendo essa luz aqui através do seu aparelho. Mentaliza você mandando essa luz para essa pessoa em outro lugar. Faz aquele processo de colocar a pessoa dentro de uma bolha de luz e projeta essa energia sobre ela. Utiliza o seu poder mental, a sua criatividade para poder utilizar, para poder mandar esse tratamento de cromoterapia para as pessoas. Simplesmente mentalize, utilize o poder mental que você tem. Se você quiser utilizar a cromoterapia com cristais, que é a cristalterapia, você mentaliza um cristal, por exemplo, você quer tratar uma pessoa com o dourado, mentaliza um cristal dourado na frente da pessoa e mentaliza esse cristal começando a rodar, e de repente ele projeta essa luz dourada sobre o chakra cardíaco da pessoa, sobre o coração da pessoa, sobre o timo da pessoa, sobre a chama trina da pessoa. Projeta essa energia, mentaliza a utilização desse cristal, e isso você pode fazer em todo o corpo da pessoa. Utilizar a cor direitinho, mentaliza uma esfera prateada e joga a energia dessa esfera sobre a pessoa. Utiliza o poder de cocriação que você tem. Utiliza o poder de criar formas, pensamento que você tem. Se um pensamento que você tem completamente aleatório cria forma, então pensa quando você projeta isso com sentimento, com vontade, com propósito de ajudar uma pessoa, de promover uma cura, de melhorar uma situação, de curar um animal, de melhorar, de vitalizar uma planta que está secando, que está morrendo. Utiliza esse poder que você tem, o poder de cocriar a sua realidade, e você vai ver o grande poder que você tem. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida para a gente esclarecer sobre a cromoterapia, a utilização das cores nos tratamentos espirituais? Todo mundo doutorado sobre cromoterapia? Que maravilha! Sim. Os mestres assim sempre nos passam mensagem para uma das primeiras atividades do dia, após a meditação ou antes, imaginar a chama trina, da raiz até o mais alto que a gente conseguir, porque ela ancora e distribui essa luz que todos nós precisamos. Perfeito, chama trina, chama violeta. Você projetar luz violeta quando você estiver tomando banho, você projetar luz violeta sobre você, mentalizar que você está tomando um banho numa cachoeira violeta. Inclusive eu já até indiquei para as pessoas, sabe quando você tira aquele bojo debaixo do chuveiro, aquela que fica retendo água ali, que tem até a mangueirinha ligada nela ali? Pois é, pega aquele bojinho e coloca cristais de ametista
dentro dele, sabe aquele cascalhinho de ametista? Coloca aquele monte de cascalhinho de ametista ali dentro e volta ele para o chuveiro. Aí toda vez que você for tomar banho, mentaliza a água passando por aqueles cristais e descendo com a cor violeta sobre você, para transmutar suas energias depois de um dia de trabalho, depois de um dia exaustivo. Utiliza essa técnica. É muito positiva. A técnica da chama violeta, a técnica da chama trina. Utiliza a cromoterapia, utiliza a cor para se curar e para curar todo mundo ao seu redor. Com certeza vai ser muito, muito, muito positivo mesmo. Tá ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Ou alguma coisa a acrescentar? Ótimo, então tá bom. Vamos encerrar então a nossa aula. Então vamos lá. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, agradecendo-Te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram desta aula de hoje, agradecendo pelo grande conhecimento que nos foi trazido através da cromoterapia, seja ela mental, seja ela física, seja ela através de luzes, seja ela através de cristais, seja ela através de pedras. A cromoterapia sempre será muito bem-vinda. E é um ensinamento trazido pelos seus anjos de luz, que conhecem o poder da cura, das cores, espíritos abnegados que vieram participar desta aula de hoje. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, pedimos, ó Pai, a Tua permissão para encerrar a nossa aula da noite de hoje, em nome do Teu Filho amado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muito obrigado a todos, gratidão e namastê. Até a próxima aula.